E é isso aí, pessoal. Estamos no ar aqui, estamos começando o esquema de jogo aqui na programação da Webzone dentro do YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de toda sexta-feira a partir do meio-dia. Sejam todos bem-vindos ao esquema de jogo. Lembrando que vocês acompanham, além do canal aqui da Webzone no YouTube, vocês acompanham a gente lá no esquemadejogo.com.br. Vocês acompanham esse programa aqui no formato podcast. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais, no facebook.com.br esquema de jogo e no Twitter, @esquema de jogo. Hoje o nosso programa vai estar internacional aqui, nós vamos falar de Champions League, falar sobre a definição, né, do semifinalista, dos jogos que aconteceram nessa semana aí das quartas de final. Teremos jogos eletrizantes aí na semifinal. E para falar comigo sobre esse assunto, estão aqui comigo o Eduardo Oliveira e o Ernesto Brock. O Ernesto participando pela primeira vez aqui do esquema de jogo. Todos já conhecem aí da Webzone, mas hoje ele veio dar uma força para a gente aqui. Ernesto, seja bem-vindo. Vamos falar bastante de futebol internacional aí. Valeu, André. Muito legal estar participando aqui do esquema de jogo. Acho que essa a união entre as equipes do esquema de jogo e do Acréscimos lá da Webzone, acho que é muito legal. No último Acréscimos tu participou lá também. É isso aí, a gente trabalhar todo mundo junto para crescer o bolinho junto, né? E depois a gente vê quem fica com que parte aí. Claro que o Luiz lá fica com a parte maior dele lá, porque tá comendo, né? Mas a gente vai aqui tentando fazer o nosso melhor. É isso aí. E também para participar do assunto hoje aí, nós temos o Eduardo Oliveira, que esse já está aqui toda semana, o pessoal já conhece há mais tempo. Edu, seja bem-vindo novamente aí. Oi, André, obrigado aí mais uma vez pelo convite, agradecer ao Ernesto também. E o Ernesto é um jogador, né? A gente está trabalhando em equipe, né? Vamos trabalhar durante a semana, mas consegue o resultado. É isso aí. O professor pediu, a gente joga até improvisado do outro lado, não tem problema. Exatamente. Prazer mais uma vez, André. Se precisar, faz igual a Fátima Bernardes, né? Que pegou um programa na hora do almoço e começou a dançar, né? Do Jornal Nacional para o meio-dia, né? Mas é isso aí, gente. Vamos dar início aqui aos assuntos, né? Vamos começar falando pelos jogos que nós tivemos e depois a gente analisa os confrontos da semifinal. Nós tivemos podemos dizer que foi a zebra da rodada, novamente a zebra Vídea Real, eliminando o Bayern de Munique lá na Alemanha, né? Depois de vencer o primeiro jogo por 1-0, empatou lá na Allianz Arena por 1-1 e se classificou para a semifinal depois também de ter eliminado a Juventus nas oitavas. Começar pelo Ernesto hoje, que é nosso estreante. Ernesto, vou repetir a pergunta. Podemos considerar o Vídea Real como foi uma zebra nesse confronto? Acho que sim, foi a zebra. E o fato interessante é que a cidade onde o Vídea-Real, que é a sede do Vídea-Real, é menor, a população da cidade é menor que a capacidade do Allianz Arena, que é o estádio do Bayern de Munique. Eu acho que o Bayern, já há algum tempo eu acho isso, o Bayern sofre pelo domínio que ele tem no campeonato alemão. É mais ou menos o que o PSG sofre também. Ganha o campeonato alemão com tanta folga que às vezes num jogo mais pegado pode sofrer. E o Vídea-Real tá fazendo uma temporada muito boa na mão do Emery, né? O cara ganhou 350 mil Europa League e essa vez ele disse que ele queria fazer história também na Champions League. E eu acho que já fez. Eu acho que o Vídea-Real chegando pela segunda vez à semifinal da Champions League, a outra vez foi aquele timaço que tinha o Riquelme, tinha o Sorin, eu acho que o Forlan estava no time também, se eu não me engano. E agora pela segunda vez, né? É um time muito forte, com muitos jogadores espanhóis, jogadores que não são tão conhecidos da mídia, mas é um bom time. Eu concordo, tem algumas figurinhas conhecidas ali, né? Tem o Lo Celso, tem o Parejo, tem o Moreno, o Moreno, né? O Foyt, né? Que é argentino, era do Tottenham, se não me engano. Mas time bem legal, né? É um time mais tático, né, do que um estelar, vamos dizer assim. É um time que não vai ser o time que vai propor o jogo, mesmo na semifinal, ou se chegar à final, eles estão ali para especular. Chegaram até esse ponto dessa maneira, eu não acredito que vão mudar agora, né? E comparando com o time lá de 2006, né, que chegou na semifinal também, e eu acho que aquele time tinha mais talento, né? Tinha mais jogadores talentosos. Esse time, talvez, no conjunto, talvez seja até mais forte. Edu, sua opinião aí sobre... Pode falar. A cortar, eu não adianta. O programa é seu, Ernesto.
Tem um jogador, eu acho que é holandês, que o Villarreal contratou, que foi a maior para essa temporada, que é a maior contratação da história do Villarreal. Não vou lembrar o nome, eu vi só a matéria já faz um tempo. E ele custou o que o Villarreal ganhou se classificando para as oitavas de final da Champions League. Então, para te ver como o tamanho do Villarreal é muito inferior a quem ele vai enfrentar agora. Então, eu acho que já é um histórico esse resultado para eles. Para você, Edu, você vai na linha do Ernesto, você também acha que foi uma zebra? O que você pode acrescentar para a gente aí? André, eu concordo com o Enéas, mas eu não vejo assim como uma zebra, não. E um fato interessante que o Enéas pôs aqui no debate é a relação do futebol alemão com o Bayern e o futebol francês com o Paris Saint-Germain. Verdade. Porque assim, a gente vê que pelo menos lá vamos dar um exemplo assim, a Espanha, apesar do Barcelona estar em baixa, mas sempre tem um time que disputa. Mas você não vê isso na Alemanha. Agora, o ano passado, parece que a França não teve um Paris Saint-Germain como campeão, mas você tinha o domínio antigamente do Lyon. E aí o Lyon também ia até as quartas, batia ali, fazia bons jogos, mas não ultrapassava. E o Villarreal fez um bom jogo. Eu fui pesquisar aqui sobre o time. O time base da temporada 2004-2006 tinha o Pepe Reina no gol, o Venta, Gonzalo Rodrigues, Álvares, Rodolfo, Arrua Barrena, Josinco, Marco Senna, Sorin, que vocês falaram, o Riquelme, o Marim, tinha o Diego Forlan e o técnico era o Manuel Pellegrini. Assim, em termos de característica, o time era mais vistoso do que o de hoje. Mas dentro do jogo das quartas de finais contra o Bayern, em casa ele fez um bom jogo. Até o Ernesto deve concordar comigo que poderia ter sido até um placar maior, né, Ernesto? 1-0 foi até mentiroso. O Bayern não criou. Não é que não criou, criou, mas não foi aquilo. E o Bayern teve dificuldade nas oitavas. Ele empata um jogo. Ele faz uma primeira fase tranquila e depois ele tem aí esse tropeço contra o Salzburg. É isso, Ernesto, da Áustria? Isso, Salzburg da Áustria. Isso. Aí Empatou depois fora e ganhou na Alemanha. Faz 7-1, mas teve dificuldade. E aconteceu isso. E um fato, assim, não tem a ver, mas ele deu 24 chutes ao gol ontem. Então também tem outro problema que a gente tem que ver no Bayern. Ele não está conseguindo concluir num time um pouco melhor. Eu não vejo como uma zebra, assim, mas não vejo como favorito para ir para a final. Eu continuo achando como zebra. Eu acho que o Bayern, principalmente no jogo da Alemanha, jogo de... Se a gente parar fazer futebol ser justo, talvez o jogo da Espanha o Villarreal poderia ter feito mais, mas o jogo da Alemanha o Bayern era para ter ganho com mais facilidade. O Bayern foi 24 chutes do Bayern, se eu não me engano, um do Villarreal. E o que o Villarreal chutou foi gol. Assim também é... Mas só voltando à questão do futebol francês que o Edu falou do tempo do Lyon, eu acho que a diferença é que no tempo do Lyon, financeiramente, o time do Lyon era bem mais fraco que os adversários. O PSG e o Bayern são times tão ricos, tão fortes financeiramente, quanto os times ingleses, mas a falta de competitividade dos seus campeonatos eu acho que torna eles times mais fracos na Champions League. E um fator também, né, assim, é difícil você pegar um desses super times que nós tivemos, é difícil o time conseguir manter uma hegemonia em termos de Champions League. Tudo bem, a gente teve o hat-trick lá do Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, mas é uma coisa muito difícil. Então, eu acho que o time do Bayern, fora essa questão da facilidade do campeonato alemão, que ele praticamente não tem adversário, com todo o respeito aos demais, eu acho que também o time acho que está ficando meio saturado, os adversários vão aprendendo a jogar contra. Eu acho que é mais ou menos o que acontece, por exemplo, com o Flamengo aqui no Brasil, que eu acho que uma hora vai acontecer com o Palmeiras, com o Atlético. É difícil você conseguir manter uma hegemonia, porque o time vai envelhecendo, algumas peças vão mudando. Eu creio que o Bayern também está chegando nesse ponto, né? E sobre o campeonato... ainda vive, claro, tem outros jogadores, mas ainda vive muito do Thomas Müller e do Lewandowski, né? Que já são trintões e tal, já são jogadores que há muito tempo a gente está vendo por aí, tem todo sentido. E o Lewandowski tudo tá levando por um caminho que ele vai sair do Bayern, né? Assim, não acertou a renovação, então... Já falam dele no Barcelona. Voltar a fazer a dupla Lewandowski e me fugiu, não vai sair. Aubameyang, a dupla do Borussia Dortmund.
Aí acaba começando uma reformulação, né? Resta saber como que isso vai se dar. O que o pessoal tava bravo, né? E eu até pergunto pro Edu também, né? Que o pessoal tá. Eu acho que não tem chance disso acontecer, mas, por exemplo, se o Bayern me contrata um Haaland, por exemplo, o pessoal tava discutindo com uns amigos meus eu sei que isso não vai acontecer, mas estipular umas regras assim para o Bayern não poder contratar jogador do campeonato alemão, assim, porque qualquer peça boa que sai lá do Borussia, o Bayern vai lá e contrata e enfraquece. Mesmo que o cara vai ficar lá no banco, lá o Götze, se foi assim, o Hummels um pouquinho melhor, mas também não teve o mesmo brilho. Então o Bayern também enfraquece as outras equipes por conta do poderio financeiro, né, Edu? O que você pode acrescentar sobre isso aí? Essa questão a gente vê, por exemplo, a última vez assim que foi um boom do futebol alemão foi na temporada 2012, 2013, que a final foi entre Borussia, né? E aí um dos destaques do Borussia foi para o Bayern, né? Não, nem jogou a final. O Götze foi vendido antes da final e nem jogou a final. E aí depois você tem aí a conquista da Alemanha da Copa do Mundo. A Alemanha conquista em 2017 aquela antiga Copa das Confederações. Em 2018 o time já é mais velho, né, nessa seleção. E aí tem que passar para a formulação. Acho que o Bayern é igual. Mas assim, tem que tentar fortalecer o futebol da Alemanha, né? Eu vejo que é muito mais fácil você fortalecer o futebol de casa do que tentar outra maneira, né? Mas é da história do futebol alemão esse domínio do Bayern. O Bayern nunca ficou mais de 2 anos sem ser campeão alemão. Então, assim, isso não vai mudar. Isso é da história do futebol alemão e o Bayern é o maior time da Alemanha e vai continuar sendo enfraquecendo os adversários. Eu acho muito difícil qualquer coisa dessa, qualquer regra ou qualquer coisa assim acontecer. E lá não pode, não... né, Ernesto? Lá não pode ter clube empresa, né? Que nem acontece de um Não. sheik vir. Parece ter uma lei na Alemanha, né? Na verdade, tem uma questão lá de acionistas e tal, eu não sei exatamente como é que é, mas eles têm que ter uma porcentagem inferior ao clube, vamos dizer assim. É mais ou menos o que aqui no Brasil algumas SAFs estavam querendo tentar fazer, de vender só 40% e ainda continuar tendo o controle do clube e tal. Eu não confesso que agora foi meio bola nas costas, eu não sei exatamente como é que é as regras. Eu sei que eles têm acionistas, até há uns 2 ou 3 anos atrás, o ônibus do Borussia Dortmund sofreu um ataque indo a um jogo da Champions League e foi um acionista fazendo o ataque para ver se as ações do clube subiam, enfim, teve toda essa questão política. Mas o clube tem que ter o controle do futebol, assim, tem o controle é do clube, mas tem os seus acionistas, mas não como o Manchester United, que é de uma família americana, como o PSG, que é do Sheik, isso não. Isso não é permitido. É isso, pessoal. Vamos. Não tá acabando o programa, não, hein? Ô, André, Calma só uma lá. informação. É 75% do Bayern e 25% dos acionistas, viu? Tá. Era mais ou menos isso, né? Vamos mudar de confronto aqui. Acho que vamos falar do confronto mais eletrizante que nós tivemos aí, o Real Madrid e Chelsea, né? Depois do Real Madrid ganhar o jogo de ida por 3-1 e todo mundo dá como classificação garantida, ele toma um susto no segundo jogo. O Chelsea abre 3-0, o Real Madrid acha aquele gol lá com o Luka Modric, tipo, assistência para o Rodrigo, e na prorrogação o Real Madrid faz mais um gol lá com o Benzema, placar final 3-2 para o Chelsea, mas no agregado 5-4 Real Madrid classificado. Ernesto, segundo confronto do Real Madrid, que ele fica meio que nas cordas, né? O confronto com o PSG também chegou um ponto do jogo lá do Bernabéu que parecia que o PSG ia abrir uma vantagem e teve aquele boom lá, aqueles 15 minutos fenomenais do Real Madrid. Contra o Chelsea não foi mais ou menos assim, mas assim, chegou um ponto que parecia que estava perdido o negócio. O que você viu desse confronto aí? Como é que você vê esse Real Madrid após esse confronto? Bom, eu acompanho a Champions League há muito tempo e uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca aposta contra o Real Madrid. Isso quanto tiver chance, o Real Madrid está na briga. Por pior que seja o time, por pior que seja o momento do Real Madrid, é muito estranho assim, essa ligação do Real Madrid com a Champions League. É muito difícil eliminar o Real Madrid. O jogo eu achei muito interessante e acaba provando essa tese e prova uma outra tese também, que time inglês é chato para eliminar também.
Os caras têm um conceito, um pensamento de futebol que eles não desistem nunca. E não Esse é Chelsea uma é um coisa. time chato, né? Mas não é uma coisa de um time só da Inglaterra. A impressão que Não, eu sim, tenho é sim. que a grande maioria dos times ingleses, eles têm uma força interna, uma autoconfiança, talvez, que é muito difícil eliminar um time inglês. Tanto é que o próprio Tuchel deu entrevista antes do jogo, dizendo, não, nós não vamos classificar, nós estamos aqui para jogar, que o resultado é muito grande, não sei o que, não sei o que. E o Chelsea atropelou o Real Madrid até que daqui a pouco achar uma obra de arte do Modric, né? Porque, concordo, foi um gol achado, mas foi uma obra de arte. E ele achou, né? Ele achou. E Ele achou, né? A finalização do Rodrigo também foi muito bem. Foi muito bem. Ele podia ter mandado aquela bola na lua, sem a menor vergonha. Mas eu acho que o Real Madrid para por aí na semifinal. Acho que para por aí. Mas eu acho que é uma grande Champions League do Real Madrid. Se a gente lembrar como começou o ano do futebol espanhol, não só do Real Madrid, o Real Madrid termina o ano muito bem. Ou a temporada, né? Na verdade, não o ano. Mas termina a temporada muito bem, mesmo que não chegue na final. Exatamente. Edu, para você complementar aí, muita gente, até depois da transmissão do jogo lá na TNT, eles estavam discutindo isso, que todo mundo esperava, todo mundo, assim, muita gente esperava, que seria uma temporada de reestruturação do Real Madrid, né? Se trocou o treinador, você perdeu algumas peças importantes ali, o Sérgio Ramos, o Varane e tudo mais, então todo mundo achava que o Real Madrid ia fazer aquela transição ali. Não fez nenhuma grande contratação, né? Não, talvez o Alaba para a zaga, que também não é, lógico que é um grande jogador, mas não é aquela contratação midiática, né? Não no fim, mas já não poderiam produzir muita coisa, como o Modric, o Toni Kroos e o Benzema, eu acho que no auge da carreira, aos 34 anos, assim, é impressionante como está jogando o Benzema. O que você faz, qual a sua avaliação sobre esse Real Madrid aí? Você também achava que seria uma temporada meio aos trancos e barrancos aí? Você também se surpreendeu? É uma surpresa pelo que o time tem passado, né? Mas mostra bons valores, né? Nesta etapa. Teve uma partida difícil nas oitavas contra o Paris Saint-Germain, nas quartas também. Mas vale ressaltar que o Ancelotti também, como o Ernesto falou a respeito do Real Madrid, também tem cara de Champions, né, Ernesto? Então, assim, do mesmo jeito que você tem o Real. O Ancelotti, às vezes, não é o mais pirotécnico dos treinadores, vamos dizer assim, mas ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ele foi para Paris, perdeu de 1-0 e estava tranquilaço. Jogamos o que tinha que jogar aqui, sabe? Então ele tem, não, mas ele tem muito controle sobre o time dele, mesmo sendo um time que não é tudo isso. Ele é um treinador fantástico. Eu acho ele um dos melhores do mundo. Você vê como é que é engraçado o futebol, Edu, já passando para você, porque um segundo, um minuto antes do gol do Rodrigo, o Chelsea quase faz o quarto, né? Num escanteio ali, o Courtois salva e no ataque seguinte o Real Madrid faz o gol. Pode complementar aí. Mas aí vem a questão que o Ernesto falou. Você vê uma disputa no futebol inglês. Então, você vê o Chelsea jogando contra o Manchester City, o Manchester United não passa uma boa temporada, o Liverpool. Então, você tem uma maneira de falar assim, não, dá para eu enfrentar um Real, mesmo jogando em Madrid. Dá para eu enfrentar um Barcelona, se o Barcelona tivesse com um bom time, jogando em Barcelona. É algo que a gente às vezes não vê, né? Só se o time for espetacular, né? E os times ingleses, como o Ernesto falou, e falou muito bem, tem uma característica de obediência tática, que é algo que a gente não vê em outro país, assim, de uma maneira geral. Isso faz muito o treinador. Que nem o treinador falou, olha, a gente vai lá para jogar. E por pouco, como você falou, o Chelsea perdeu mais gols. Eu não vi o jogo do Chelsea, eu vi o jogo do Bayern. Mas perdeu vários gols. Então, e poderia ter feito 4, 5, o jogo poderia ter terminado ali. Na prorrogação também perdeu algumas oportunidades, mas eu vejo que o time deu uma cansada nos minutos finais. Eu tenho... Como é que eu vou dizer assim? Em relação ao Chelsea, eu acho que faltou faltou a contratação que o Chelsea fez que não era que era para não faltar.
O Chelsea contratou o Lukaku para ser o centroavante de peso dentro da área e chegou no jogo decisivo, no momento que precisava, a bola começou a passar por cima na área do Real Madrid e não tinha o centroavante para botar a bola para dentro. E um detalhe, Ernesto, para você complementar, que eu tinha anotado para falar disso aqui. O Chelsea chegou a um ponto da prorrogação e no fim do jogo, na prorrogação, que ele ganhava todas pelo alto. Porque o Real Madrid estava com uma zaga mais baixa, o Militão não jogou suspenso. Ele jogou com o Nacho e o Alaba, que não são zagueiros altos, né? E aí, quando o Nacho sai, ele vai o Carvajal para a zaga. Então, a zaga do Real Madrid estava muito baixa. Era o jogo pro Lukaku mesmo, eu acho. Exatamente. E tem toda a questão daí do que aconteceu durante a temporada com o Lukaku, que brigou e tal. Então, assim, eu acho que aí é que a gente vê os grandes. Eu acho que o trabalho do Tuchel é bom no Chelsea, mas aí a gente vê os grandes treinadores, né? Aí a gente vê o Ancelotti, o Klopp, o Guardiola. Normalmente, quando eles têm os jogadores no elenco, eles usam o jogador, eles fazem o jogador entender quando eles jogam, quando eles não jogam. E eu acho que isso fez a diferença. Em relação ao Real Madrid, eu queria comentar mais uma coisa, queria saber a opinião de vocês. A temporada do Benzema é tudo isso porque ele deixou de ser o coadjuvante do Cristiano Ronaldo? Pode começar você, Edu, depois eu complemento aí. Joga a bomba primeiro para você. Eu tô apresentando, eu jogo a bomba. Eu penso que sim. E também tem uma questão, né, Ernesto? Se a gente for ver, o Real Madrid não era considerado como favorito. Isso fez também, para mim, na minha avaliação, o Benzema crescer, né? Porque ele faz, em 2 partidas, 2 hat-trick, né? Faz no jogo contra o Paris Saint-Germain nas oitavas, na volta. Contra o Chelsea ele fez 4, né? Fez 3 num e o gol de Madrid. Isso. Então você vê que ele está numa fase muito boa e na seleção francesa ele tem problema, né? Com o treinador. Assim, santo o Benzema não é. Não vamos entrar nos pormenores aqui, mas santo o Benzema não é. Tanto que para a última Copa ele não vai por toda uma questão de grupo, enfim, ele não é. Mas eu acho que não nessa temporada já vem crescendo e acho que nessa temporada chegou ao auge. O futebol dele cresceu muito com a saída do Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Mas você acha que ele tem espaço em outro clube ou não, Ernesto? Ou vai aposentar ele no Real? Acho que ele nem sai do Real Madrid mais. Eu acho que o Real Madrid não tem por que perder ele. Acho que ninguém vai tirar ele do Real Madrid. Mas ele teria espaço em outro clube, com certeza. E assim, eu também acho, eu acho difícil que ele fosse brilhar desse jeito com o Cristiano Ronaldo junto. Mas eu também não acho que ele era... não que o Ernesto falou isso, eu tô falando que muita gente considerava o Benzema como um caneleiro. Que diziam que ele era caneleiro, era brabo. Não, peraí. O pirulão lá que joga vai no embalo do Cristiano. Ele não é o Giroud. Todo mundo achava que ele era o Giroud, porque o Giroud estava na seleção na francesa e ele não. Ele não é o Giroud. O Giroud é caneleiro. O Benzema é um baita jogador. Eu também acho. Cara, vendo ele jogando isso, eu fico imaginando, putz, será que se o Cristiano Ronaldo tivesse lá hoje e ele tivesse jogando essa bola, será que ele também não fez parte do processo dele mesmo, de chegar a essa altura da carreira e estar jogando isso? E começa a bater uma certa saudade, né, cara? Putz, a gente teve chance de ver o Benzema num time com o Cristiano Ronaldo, né? Assim, aquele time realmente foi espetacular. E uma coisa que eu queria complementar, e se vocês quiserem comentar também, uma coisa que vocês falam no programa de vocês sempre, a falta de duplas de ataque que a gente tem tanto no futebol mundial em geral, por conta dos esquemas táticos, a característica dos jogadores, mas o Real Madrid acho que é uma das poucas exceções. A gente pode dizer que a gente tem uma dupla de ataque daquela tradicional com o Vinícius Júnior e o Benzema. E o gol, principalmente o gol que o Benzema faz lá o primeiro lá na Inglaterra, ali foi uma tabela entre os dois, o Vinícius Júnior cruza e ele faz, né? Então, e começou estranho a relação entre eles, né? Mas eles começaram brigado, né? O Benzema não era muito amigo do Vinícius Júnior. Eu confesso que, assim, nas conversas de WhatsApp, assim, lá do grupo do Acréscimos e tal, eu larguei uma pergunta, assim, ninguém teve muita coragem de responder. Eu perguntei se a gente já está preparado para falar que o Vinícius Júnior está jogando mais do que o Neymar, né? Sim, a temporada dele é boa.
Eu Já acho que a estamos prontos para temporada dizer dele... isso, Ernesto. Já, então tá bom. Antes Mas que alguém confunda, o Neymar é mais jogador, óbvio, mas o É, momento do Vinícius Júnior é infinitamente melhor para mim. mas aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, já que tá todo mundo perguntando, agora é minha vez. Mas isso não é bom para a seleção? Se tiver um esquema tático interessante, porque você tem o Neymar, você Aí tem o que, Vinícius, você tem o Rodrigo, que tá jogando bem, você tem o aí é que tá Firmino. o problema é saber se o nosso treinador vai saber botar cada um no lugar que tem que botar, né? Não, mas aí é o que você falou. Será que se a gente pegar, como surgiu na mídia aí, do Pepe Guardiola, você acha que dá liga ou não, André Ernesto? Mas daí nós já estamos falando para 26. Sim, mas a gente vai ver isso a partir do ano que vem, aí. Não é Tudo bem, mas daqui. nós temos uma Copa daqui a 8 meses que dá para usar esse time, não precisa esperar para 26. Mas será que eles querem? Bom, aí entre querer, saber fazer, aí já é uma outra confusão. Mas daqui a 8 meses dá para montar esse time. E você, Cara, André? eu vou responder citando, vou citar alguém que eu nem lembro quem é, mas eu vou citar um, não sei se foi o Rivelino que falou uma vez, cara, que perguntaram assim, se dava para jogar junto, eu não lembro se era o Jadson e o Ganso, tipo dois meias que jogam na mesma posição, assim, ele falou, cara, difícil é jogar dois caneludos, agora dois cara bom, você tem que encaixar os caras para jogar junto. Eu sou contra esse negócio de dois meia, não, dois cara bom não pode jogar junto, eu sou contra isso. Eu fico pensando se em 58, em 62, alguém perguntou assim, será que Pelé e Garrincha podem jogar no mesmo time? Pô, não é comparar, tá? Antes que alguém diga que eu tô comparando. Mas a pergunta é besta demais. Tu monta um time onde os dois cabem. Tu bota mais um para correr, tu bota um lateral que defende e bota quem sabe jogar para jogar, porque quem sabe jogar é que vai decidir o jogo. Mas aí a gente tem uma questão óbvio, né? Essa semana. Vamos supor, a gente teve 4 bons jogos, vamos dizer assim, da Liga dos Campeões. Vamos pôr nota 7 numa média, né? Dos 4? Ou mais? Acho que a média dá para subir até para um 8. Tá, então vamos pôr 8. Aí a gente pega os jogos da Libertadores. Palmeiras fez 8-1. Não é o programa, André, mas você vai entender meu raciocínio. Aí eu vi alguns programas, aí o cara falou, não, mas ganhou de 8. Eu falei, gente, o Brasil sempre goleou esses times. Só que de um tempo para cá a gente sofre para ganhar de 1-0. Aí quando ganha, a gente tem que falar, mas não é. Antigamente a gente via, o Grêmio ia lá, ganhava, o São Paulo ia lá, ganhava, não sei quem ia lá, ganhava. Eu fui ver, tem um caminhão de time brasileiro que ganhou. O Santos ganhou em 62, isso aqui. E aí a gente vê isso que você falou, Ernesto. Os bons estão perdendo lugar para os ruins. Falando, não, vamos pôr os ruins porque dá certo o jogo. A gente tem que pensar no esquema tático, não no jogador de qualidade. Assim vai. Mas eu tenho uma surpresa para o fim do programa. Eu montei uma seleção de jogadores que disputaram as quartas de final da Champions League. Todos brasileiros e um time que dá para disputar a Copa do Mundo. Mas no final, eu deixo para o final. Vamos continuar aí, que no final eu apresento esse time. Tem que chegar esse vídeo no Tite. Alô, Tite, ó. E o pessoal que está assistindo aí, né, fica até o final aí, porque vai ter a surpresa do Ernesto aí, não sai daí, né? Ontem teve comentarista mais ou menos no que eu estava falando aqui, disse assim, mas o Vinícius Júnior tem lugar na seleção, se o Tite botar ele para jogar no lugar que ele joga, tem. Não é possível. Mas... Não, uma coisa é o cara perguntar se sei lá, se o Wellington Paulista tem lugar na seleção, agora o Vinícius Júnior tem que ter pergunta ainda. Mas se o Tite botar ele para jogar de lateral, ele não tem lugar. Não, e o Zidane fez isso na semifinal da Champions do ano passado contra o Chelsea. Ele armou um esquema lá com 3 zagueiros, o Vinícius Júnior de ala, e ele quebrou totalmente o jogo do Vinícius. Pois é. Você vai lembrar. Exatamente. Por isso que eu digo assim, o problema todo, e aí a gente já foi para outro assunto, enfim, mas a grande frustração minha com o Tite é essa. O Tite tem um time engessado. E aí ele tem grandes jogadores que jogam em certas posições que ele faz jogar nas posições que ele quer, porque ele acha que aquele esquema é que funciona independente do jogador. Bom, você que está nos acompanhando aí, aguarde aí, porque o Ernesto vai trazer uma surpresinha para a gente aí, a tal da seleção brasileira dele aí, então você não saia daí. E por falar de time engessado, vamos falar de Atlético de Madrid e Manchester City, né, que
O Manchester City se classificou, venceu por 1-0 lá na Inglaterra, onde o Simeone reviveu ali os bons tempos de Simeone com o esquema 5-5-0, né, que o Guardiola até brincou. E na volta foi um jogo 0-0 ali, que acabou classificando o City, a gente viu o Guardiola em alguns momentos dando uma de Simeone, assim, com o time do City. Começar pelo Eduardo agora. Edu, a gente sabe que o Atlético de Madrid é aquele time chato, aquele time que marca muito e tal. Apesar disso, você achava que o City ia ganhar com mais facilidade esse confronto? Pensava que pelo menos o jogo na Inglaterra ele ia fazer um placar um pouco maior, foi 1-0. Aí é o estilo do Simeone, mas ele consegue feitos. O Ernesto pode me corrigir, mas não é um bom time, né, Ernesto? Esse do Atlético de Madrid, em comparação com os anteriores. Você pode entrar no meio da minha conversa, não tem problema não. Não, eu acho que é um time bom. Gastou uma boa grana. Eu acho aí que nessas oitavas ele seria talvez o quinto, sexto time. Não, acho que não se classificaria do City de jeito nenhum, mas está na frente de Villarreal, está na frente do Benfica. É um time interessante. A questão do Atlético de Madrid já que é difícil, eu entro no raciocínio, mas é a escola do Atlético de Madrid, né? A torcida gosta do time assim, e o Simeone gosta do time assim, então é assim que o Atlético de Madrid vai jogar. Não, e assim, concordando ou gostando ou não dos times que o Simeone arma, que nem sempre é aquela retranca feroz que ele faz, não é sempre que o Atlético joga dessa maneira, vamos combinar, até na temporada que ele foi campeão lá atrás, quando tinha o Miranda no time, o Godin e tudo mais, o Atlético meteu 4-0 no Real Madrid, então não era também um time sempre retranqueiro, né? Agora, mais uma O coisa próprio interessante... Atlético de Madrid, quando chegou na final da Champions, né? No jogo, eu não lembro o ano, mas jogo no Estádio da Luz, 2013. lá no Estádio da Luz 13, 14. contra o Real Madrid, ele jogou melhor que o Real Madrid, aquela Champions e a final. Sim. Sim. E se fosse um time tão Tranquilo. retranqueiro assim, não fazia tanto gol, né? Como é que o time chega na final desse jeito? Eu acho que é o que eles falaram, né? Você tem um estilo, o torcedor gosta e vai. Eu falei assim em termos de qualidade de jogo, não qualidade de jogador, mas aquele time, principalmente que chega na primeira final com o Real, porque eles fazem duas finais, né? Na temporada 13 e 14 e 15 e 16. O time, para mim, de 13 e 14, parece que deu mais liga e também o estádio era o estádio mais acanhado, né? Agora é o Metropolitano, é mais aberto, então tudo isso também. Era no Vicente Calderon ainda que jogava. Ele eliminou o Barça, né, nas quartas e faz um excelente jogo na partida de volta. Não, e assim, o Simeone conseguiu, né? Ele conseguiu quebrar né, Ernesto? Com esse estilo dele, ele quebrou um pouco aquele negócio, hegemonia Barça, Real Madrid. Então, ele conseguiu colocar o Atlético no bolo, né? Eu acho em alguns momentos que o Simeone está também virando vítima do próprio monstro que ele criou, né? Então, assim, ele tem que ser, esse time dele tem que ser assim, então ele tem que montar. Hoje mesmo ele falou no jogo que ele cria o clima de Libertadores, porque isso, porque aquilo. Ele meio que ele vira vítima do monstro que ele criou. Mas a torcida do Atlético de Madrid espera isso do time. Tanto é que eu não sei se vocês viram as imagens depois que o jogo termina, os jogadores ficaram quase 20 minutos no gramado e a torcida aplaudindo. E só parou de aplaudir porque os jogadores saíram do gramado. Então, eles fizeram o que a torcida esperava deles. Então, tem muito isso, eu acho que em clubes e no Brasil é muito difícil as pessoas, às vezes, entenderem isso, que é o jeito do time jogar, que é o espírito do time, que é o conceito do time de futebol. E o Atlético de Madrid é muito centrado nisso, assim como o Real Madrid é muito na questão dos galácticos e tal, que o Barcelona é a história da categoria de base e tal. São conceitos de futebol desses times e a torcida é muito vinculada a isso. E isso, para eles, é tão importante quanto vencer uma partida. E tivemos cenas lamentáveis, né? Você falou em clima de Libertadores, no final do jogo tivemos pega para capar lá no vestiário, né? Vocês viram as imagens? Também eu não consegui reparar que jogador que estava brigando, o que aconteceu exatamente, mas a coisa não terminou bem lá, né? É o que eu falei, né? Tu cria um monstro, alguma farpa do monstro tu vai... Então, assim, a gente volta aqui pro nosso futebol. Se tu ficar provocando, botando lenha na fogueira, uma hora aquela coisa explode. E o Simeone vive muito isso. E é um conceito de vida, enfim, de jeito de jogar futebol.
e a tendência, às vezes, é o pessoal passar um pouco do limite. Passando de confronto aqui, vamos para o último confronto das quartas de final. Antes da gente analisar as semifinais, nós tivemos o Liverpool eliminando o Benfica, né? O Liverpool passando um pequeno susto aí novamente, né? Depois de sofrer meio que desnecessariamente com a Inter de Milão. Lembrando que o Liverpool ganha em Portugal por 3-1 o primeiro jogo, e no segundo jogo empata por 3-3 ali, né? O jogo chegou a ficar 1-1, depois o Benfica busca o empate 3-3, por pouco não faz o 4-3, uma defesa do Alisson. E o que surpreendeu hoje, Ernesto, foi a escalação que o Klopp mandou, né? Por mais que, não vou dizer que já estava definido, mas já estava meio que encaminhado. E até assim, não vou falar que é o time reserva, porque o Klopp roda muito time. Mas eu acho que ele arriscou um pouquinho ali, você não concorda? Acho que ele arriscou, mas é aquele arrisco meio calculado. E também eu acho que ele não esperava que o Benfica fizesse uma partida tão boa. Acho que ninguém esperava. O Benfica jogou muito bem, jogou melhor do que jogou em Portugal. Sim. Mas aí é a questão aquela do confronto Liverpool e City, que vai o ano até o fim da temporada, eles vão brigando nesse jogo, porque tem, acho que é a Copa Inglesa, Copa da Inglaterra ou a Copa da Liga, eu não sei qual das duas é. A Copa da Inglaterra. Que é Liverpool e City de novo. A gente vai ter toda aquela pressão de novo. Os jogadores, queira ou não, os jogadores passaram por muita pressão no jogo City Liverpool da Premier League. Então, eu acho que foi um risco, concordo, mas é aquele risco meio calculado. Ele sabia. E assim, o cara tem Firmino no banco, o cara tem. Assim, o banco do cara não é ruim, sabe? Então ele arriscou, mas estava controlado. É o banco do cara que poderia muito bem vestir a camisa do Benfica lá e ir longe na Champions. Exatamente. Eu acho que Luiz Dias, Firmino, é, Jota. eu acho que o que o Benfica jogou surpreendeu mais do que o Liverpool não teria jogado por jogar com o time misto. E você, Edu, o que você achou desse confronto aí? Você acha que o Klopp arriscou demais ou você vai na linha do Ernesto, que era um risco bem calculado? Ele tinha uma vantagem, né, André? Ele fez uma partida interessante em Lisboa, mas chamou a atenção do time do Benfica. E algo assim, o Enes é que acompanha mais, você também, André, eu não sou tão do futebol europeu, principalmente Portugal, mas o pessoal elogiou muito o treinador, né? Algo em que o Jesus parece que não conseguiu implantar no Benfica. E aí eu estava procurando aqui. Pode ir, Enes. Não, eu já digo há algum tempo, e o Jorge Jesus foi um sonho de verão, cara. Ele não é tudo isso de treinador. Sonho de verão. Ele não é tudo isso de treinador. Ele montou um bom time num momento que os outros times brasileiros não estavam investindo o que o Flamengo estava investindo e dominou o futebol por 6 meses. É mais ou menos isso a história do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, na Champions League, depois que ele sai do Flamengo ou antes de vir para o Flamengo? Agora acho que é depois que ele sai do Flamengo. Ele foi eliminado com o Benfica pelo Panathinaikos do Abel do Palmeiras. Foi depois. Foi depois. Foi depois, né? E aí depois o Palmeiras faz a proposta. Isso. Então, assim, o Jorge Jesus na Europa, com todo o respeito, é um qualquer, velho. Ele não é esse sonho de treinador que fazem parecer no Brasil. Você concorda, Edu? Eu acho também. Eu acho que é o que eu comentei até no programa de vocês que eu participei, no VAR nos Acréscimos, que assim, as pessoas, a boa parte da mídia, da torcida do Flamengo, imagina que o Jorge Jesus voltando, ele vai repetir o mesmo cronograma, o mesmo script ali, vai ganhar tudo daquele mesmo jeito, e o futebol não é assim, né, Edu? Não é, e tem também um ponto interessante que o Ernesto tocou aí, que os outros times estão se reforçando, algo que a gente não via. Você pega, por exemplo, vamos para São Paulo, o Corinthians, que o Palmeiras estava lá brigando com aquele jogo do Filipão. Só não vamos fugir muito do tema Champions, hein? Não, sim, não, mas assim... Dá uma volta e volta na Champions aí. Já volta na Champions. Mas assim, resumindo, todos os times tinham seus... não tinham times competitivos. O Flamengo tinha. Tanto que o melhor time que a gente, na época, só para não voltar, era o Grêmio, que também começou a demorar demais a troca do time, porque tem um ciclo.
E aí a gente viu o que aconteceu. O Flamengo nadou de braçada, mas teve uma dificuldade na final da Libertadores. O River foi melhor. Em 2 bolas, o Flamengo acabou fazendo os 2 gols e virando. Mas voltando para a Champions, é o que o Ernesto falou. Em termos de títulos, de importância, o Jesus, eu acho que tem mais um lado português, né, Ernesto? Campeonato, Liga. Eu não lembro dele ter conquistado E perdeu o Campeonato Português com o Benfica, não vou lembrar o ano, que não tinha como ele perder, que tem até uma foto famosa do... É a bola, o jornal português agora? A bola. O gol do Kelvin. Aquele de joelhos no chão, perdemos. Assim, o Jorge Jesus não é tudo isso, cara. Ele pega assim, a grande sabedoria do Jorge Jesus foi, primeiro, ele vem bem preparado para o futebol brasileiro. Ele estudou o futebol brasileiro quando ele resolveu vir para o futebol brasileiro. Ele pega um time que estava investindo muito mais do que os outros estavam naquele momento. E ele fez o time jogar futebol. Ele não fez nenhum. E era um momento que os times brasileiros não jogavam futebol. Hoje tu vê o Atlético Mineiro joga futebol, o Palmeiras, dentro do conceito do treinador dele, joga futebol. O São Paulo está começando a jogar futebol. Então, hoje, para o Jorge Jesus, eu acho que seria muito mais difícil fazer aquela campanha fantástica que ele fez no Flamengo. Eu não estou tirando o mérito dele, acho que foi uma campanha fantástica. Seria muito mais difícil do que foi naquele momento. Bom, senhores, antes da gente falar dos confrontos das semifinais, alguma coisa ainda acrescentar dos confrontos que já aconteceram, ou podemos falar dos confrontos que virão agora? Eu acho que do que já passou, a gente destrinchou mais do que precisava até já. Com certeza. Bom, começando pelo confronto Liverpool e Villarreal, né? Nós vamos ter Liverpool e Villarreal, City e Real Madrid. Lembrando que o primeiro jogo é na casa do Liverpool, né? No dia 27 de abril, e a volta, né? No mando do Villarreal no dia 4/5. Para vocês, o favoritismo do Liverpool é claro, é muito acima, ou vocês creem mais uma zebra do Villarreal? E uma curiosidade, se o Villarreal classificar para a final, ele vai jogar no Stade de France, que é o estádio que ele teria jogado caso ele passasse pelo Arsenal, né, lá naquela Champions League de 2006. É verdade, seria Liverpool e Barcelona final daí, né? Liverpool, Villarreal e Barcelona, é verdade, não tinha pensado nisso. Pode ser a volta por cima, 17 anos depois. Edu, começa por você aí, o que você imagina desse confronto? O favoritismo para mim é do Liverpool, ter um time melhor, mas eu não vejo assim. Aí pode ser uma zebra, não, mas aí deve ser uma zebra menos pintada, né? Se passar o Villarreal. Mas eu creio numa final inglesa, mais uma vez. Pode falar, Ernesto. Eu tô na linha do Edu também. Eu acho que o sonho do Villarreal vai parar por aí. Eu acho muito difícil passar do Liverpool. A vantagem é decidir em casa, né? Eu sempre acho que, independente do gol fora, não tendo a regra do gol fora, o fato de decidir em casa, na pior das hipóteses, se empatar tudo, tu tem mais meia hora com a tua torcida para tentar ganhar o jogo. Então, eu acho que tem que sair vivo de Anfield. Se sair vivo de Anfield, tá vivo na disputa. E o Liverpool deve botar uma pressão gigantesca em cima do Villarreal em Anfield e tentar fazer um bom resultado, até porque no La Cerâmica, que é o estádio do Villarreal, vai ser uma pressão gigantesca também, a torcida é muito apaixonada. Eu acho que vai dar 2 bons jogos com conceitos bem diferentes de futebol. O Liverpool pressionando e o Villarreal tentando sair na boa, jogando mais defensivamente. Ernesto, se for um resultado mínimo, porque não tem gol fora de casa, o Villarreal tá dentro? Tá dentro. Tá dentro. Tipo 1-0, tem jogo na Espanha. 1-0 tem jogo na Espanha. Eu acho assim, se o Liverpool conseguir fazer uns 3-0, aí eu acho muito difícil virar. Mas se der 1-0, 2-1, eu acho que tem jogo sim. Diferença de 1 gol, talvez até de 2, mas de 1 gol tem jogo sim. Não, e o Villarreal, ele tem conseguido alguns resultados bem expressivos, assim, né? Ele ganhou a última Liga Europa, né? Ele eliminou a Arsenal, ganhou a final do United, né? Nessa temporada ele cai no grupo do Manchester e ele perde o jogo lá no Old Trafford, mas assim, ele perdeu um caminhão de gol. O De Gea acho que fez o melhor jogo
da carreira dele. Então, vocês lembram a final da Europa League do ano passado? os pênaltis, né? 338 a 339 nos pênaltis. Deu mais tempo de pênalti do que de jogo. Foi incrível aquilo. Foi outro jogo para entrar para a história também. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, duas coisas. Eu acho que como é diferente, né? Você pega o Villarreal, ele tirou Juventus e Bayern, né? O caminho do Liverpool, eu não vou usar a palavra fácil, porque a gente está falando de Champions League, mas o caminho do Liverpool foi um caminho meio que, assim, agradável, né? Vamos dizer assim, Inter de Milão, Benfica e Villarreal até a final, né? Não sei se vocês concordam com isso. Sim. Eu acho que na Champions League o caminho do Villarreal foi mais difícil que o do Liverpool. Mas o campeonato espanhol para o Villarreal é mais tranquilo do que a Premier para o Liverpool. Então eu acho que no fim das contas isso equilibra a coisa, sabe? E você, Edu? Na linha do Ernesto. E outra coisa que eu queria comentar antes da gente passar para outro confronto é o Unai Emery, né, cara, que, como o Ernesto falou, é o Mister Europa League lá, né, pelo Sevilha. Eu achava que ele ia dar certo nos times que ele não deu certo, né, como o Arsenal, né, ele ele é o primeiro técnico do Arsenal pós-Wenger, né, que eu achei uma boa escolha na época. E no PSG ele ficou marcado aquele confronto, né, que o PSG ganhou do Barcelona 4-0 e depois conseguiu, acho que foi 6-1, se eu não me engano, conseguiu perder a vaga ali. Acho que ele foi ele caiu 6-1 muito. que o Neymar resolve acabar com o jogo. O tal do jogo que teria sido da briga entre o Neymar e o Messi, que o Neymar acaba com o jogo e a estrela do jogo foi o Messi. Eu acho engraçado, né, assim, e não tô nem desmerecendo o Unai Emery, eu acho que foram, não sei dizer assim, mas não acho que ele pesa contra ele esses trabalhos, assim, não deu certo, mas... uma coisa interessante desse jogo, André. Pode ir, Ernesto, depois eu completo. Não, pode ir, Edu, pode ir. É que acontece? Nesse jogo que tem o 6-1, na hora que tá 3-0 pro Barça, o Cavani perde... Não, tava 3-1, o Cavani perde um gol, que se faz ali matava o Barcelona. Não, aí convenhamos 3-1, o Barcelona precisava de 3 ainda, era uma vantagem muito grande. Isso, aí se imagina se o Cavani faz 3-2, aí ele teria que fazer 7. Então, assim, também tem essa questão. Às vezes joga muito na conta do treinador, mas às vezes o jogador tem a chance de matar o jogo. E às vezes não faz. Então, quanto ao Emery, o que eu digo é o seguinte: quem deu certo no Arsenal e no PSG? Exatamente. Você pega os últimos dois técnicos, é o Tuchel, que está dando certo no Chelsea, e o Emery, que tá no Villarreal. Exatamente. E o Arsenal agora é o Arteta, e tem quem diz que pode ser o Tite depois da Copa. Que me surpreenderia e até tenho curiosidade de ver, mas acho que também ia naufragar, pra ser bem sincero. Até porque o Arteta melhorou, né, o time, o Arsenal está melhor em relação ao começo da temporada. Eu acho que não faz sentido uma troca agora pelo Tite, né? Com todo respeito ao Tite, que é um grande técnico no nosso cenário aqui, mas no cenário internacional tá longe, né? A notícia é que o Edu Gaspar, que é lá da direção do Arsenal e tal, estaria fazendo uma pressão para tentar o Tite depois da Copa. Eu confesso que... Mas eu acho que está mais aí em problemas nos clubes e nos elencos desses dois times do que exatamente no trabalho do Emery. Gente, vamos falar do segundo confronto, né? Nós vamos ter o outro confronto, Inglaterra versus Espanha, Manchester City e Real Madrid. O Real Madrid tem a vantagem de decidir em casa. Voltando, né, ao assunto do Real Madrid, a gente falou, né, que o Real Madrid teve dificuldades nos dois últimos confrontos, que ele ficou nas cordas ali por algum momento, mas acho que para enfrentar o City ele vai ter que subir um pouco o nível, né? Por mais que já seja muito bom o que ele fez até agora, eu acho que para enfrentar o City, eu não sei se ele vai poder dar essas brechas que ele deu tanto contra o PSG como contra o Chelsea, né? Vou começar pelo Edu agora. Sim, tem que mudar, é que eu demorei para apertar ali. Eu estava pensando que você ia voltar com o Ernesto, aí eu estava procurando. Não, se demorar um pouco, o Ernesto já está autorizado a furar a fila aí. Já está botando um play, né? Como o Ernesto falou, também vão ser dois jogos de muita expectativa e conceitos também de jogo. Então, acho que a gente vai ter dois bons jogos com conceitos diferentes, mas vamos ter jogos. Algo que a gente às vezes não vê aqui no Brasil. Mas, assim, o time do City,
apesar de não ter feito um bom jogo, mas ele dentro da estratégia, não sei se o Ernesto concorda, ele foi para classificar, ele não foi para dar show. E ele conseguiu a classificação contra o Atlético. Agora é um outro estilo, um outro objetivo. Ele que perde a final para o Chelsea, e é o título que falta, né, Ernesto, para o City, né, do grupo, né? Eu acho que vai ser 2 partidas de xadrez, vai ser assim uma batalha entre o Ancelotti e o Pep Guardiola muito grande. O Pep Guardiola mostra, principalmente nesse jogo contra o Atlético de Madrid, que talvez ele está pensando assim, em algum momento eu vou ter que abrir mão do meu conceito de futebol para pensar no resultado. Vê que o jogo, principalmente esse segundo jogo, o City não foi todo aquele City que a gente está acostumado, e ele pensou mais talvez no resultado do jogo. Não estou dizendo que ele vai retrancar, botar 2 ônibus, não é isso, mas em algum momento do jogo ele pode pensar, peraí, em vez de trocar um atacante por outro, quem sabe a gente tem um atacante, põe o Gundogan aqui para fechar, busca o Fernandinho para dar uma experiência no meio de campo. Ele pode fazer isso. E o Carlo Ancelotti, ele é mestre em fazer isso. Se tem um cara que pode ter a estratégia para quebrar o jogo do City, é o Carlo Ancelotti. Eu estou muito curioso para ver essas 2 partidas, exatamente por isso. Vai ser um desafio tático. Para mim, talvez seja mais interessante do que ver o City contra o Liverpool. Porque o City e o Liverpool são 2 grandes treinadores, o Guardiola, a gente já sabe o que esperar, e o Klopp, né? De um contra o outro. E eles não variam muito. Tu pegar o jogo deles é mais ou menos sempre o mesmo, por mais que tenha variações, enfim. Mas o Carlo Ancelotti, de vez em quando, ele tira um coelho da cartola, assim, que tu fica assim, da onde saiu isso? E ele ganha o jogo. Então, eu acho que esse é o grande interessante desse jogo. E falando de defeito do City, né? O City muitas vezes tem dificuldade com times que conseguem fechar ali a grande área, né? Com o primeiro jogo contra o Atlético de Madrid, ele sofreu bastante. E na própria final da última Champions, o Chelsea conseguiu neutralizar bastante. Muita gente fala que nesses momentos falta o famoso camisa 9 para os times do Guardiola, que eu até estava vendo uma notícia de um jornalista internacional, o Fabrício Romano, que é bem conhecido, que dá muitos furos lá, falando que o Guardiola quer porque quer o Haaland, né? Aí a gente essa temporada ele já tentou de todas as formas tentar contratar o Harry Kane, né? O Kane até fez uma pressão, né, para ir, não deu certo, acabou tendo que baixar a bola um pouco, né? Mas vocês acham que vocês conseguem imaginar o Real Madrid fazendo uma retranca, assim, ao nível que fez o Atlético? Pelos jogadores que tem, eu acho muito difícil também, né? Mas fez contra o PSG. Se tu olhar o jogo do PSG contra o PSG verdade, na o primeiro, França, né? fez. Por isso que eu digo, a gente nunca sabe exatamente o que vai sair da cabeça do Ancelotti. Se tu olhar o jogo contra o PSG na França, o Real Madrid jogou a la cacimbinha. Tipo, o Real Madrid não jogou, né? Exatamente. Então, assim, o que vai sair da cabeça do Ancelotti nesse desafio é a grande curiosidade do desafio. Tanto que o Ernesto falou, eles foram lá para perder de pouco. Perdeu de 1-0, voltou vivo na competição. Vamos deixar em casa. O gol do PSG sai bem no finalzinho, né? Sim. Foi no último minuto. Sim, tinha perdido um pênalti, né? Com o Messi, que o Messi. O goleiro do Belga lá. Isso, Courtois. Então, naquele jogo poderia ter feito mais. E como diz o Ernesto, jogou para perder de pouco. Era para empatar. Pô, perdi de 1-0, tô na briga. E aí volta aquela história. Apostar contra o Real Madrid em Champions League é sempre perigoso. E a torcida do Real Madrid, esse último jogo contra o Chelsea, estava com uma vantagem gigante e deu um espetáculo no Santiago Bernabéu. Então, assim, para mim sem sombra de dúvidas a semifinal mais equilibrada. Eu vejo no outro o Liverpool com um favoritismo até bem grande. Claro, pode dar Villarreal, não estou dizendo que não pode, mas eu vejo o Liverpool como favorito. Se tem lá as fichinhas para apostar, eu aposto no Liverpool sem pensar muito. Posso perder, mas aposto. Agora, em Real Madrid City, dá para dividir o bolinho, metade para cada um ali, para ficar seguro. A gente está caminhando para o final do programa, eu vou fazer, antes de passar para André, você aposta em quem? Porque eu e o Ernesto apostamos em final inglesa. Não, então, eu ia complementar a minha pergunta, eu posso até dar um palpite também antes de passar para a surpresa do Ernesto, não esqueci não.
Vocês já acham que vai dar a final inglesa, já é o palpite. Além disso, eu queria que vocês falassem qual final vocês gostariam que fosse. Ó, vou começar respondendo aqui para vocês entenderem. Eu acho que vai dar final inglesa, mas eu gostaria, porém, eu gostaria de ver o Villarreal na final, cara, por toda a história que eles tiveram lá em 2005 e tal, eu acho que seria um fator bem legal. Então, eu acho que uma final espanhola eu acho que me agradaria bastante, mas eu acho que vai dar a final inglesa. E vocês? A gente, por costume, a gente tem a mania de torcer pro underdog, como diz o americano, né? O time mais fraco. Eu concordo que seria uma história incrível, mas o fato do futebol mundial, nesse momento, estar focado em Liverpool e City, na Premier League, na Copa da Inglaterra, e talvez na final da Champions League, também seria uma história incrível, né? Vamos dizer assim, o domínio do bom futebol. Dois treinadores que gostam de jogar futebol, que gostam de dar espetáculo, que se respeitam, que se admiram, seria um momento do bom futebol extremo, assim. E antes do responder, e um palco também na final, lembrando que essa final estava marcada para ser na Rússia, né? Por conta de todos esses problemas, ela é remarcada para o Stade de France, que eu acho que é um estádio foi palco final de Copa do Mundo, eu acho que é um palco mais à altura aí, tanto de uma final inglesa, final espanhola, ou inglês contra espanhol. E você, Edu? E se der Liverpool e Real Madrid, graças a Deus o Karius não joga mais no Liverpool. Ah, não. Os caras estavam. Inclusive, o goleiro reserva, que agora é o terceiro goleiro do Liverpool, o Adrian, que na Champions retrasada entregou a paçoca lá no confronto com o Atlético de Madrid, que o Liverpool foi eliminado. Ele postou no Twitter dele ontem uma imagem dele lá treinando e tal. E ele postou, vamos lá, vamos pro jogo. Aí você vai ver os comentários, os caras do Liverpool tudo com medo de que o Klopp fosse colocar ele para jogar. Mas não tem mais o Karius, e o goleiro reserva do Alisson é muito bom, é o Kelleher, né? Um garoto da base do Liverpool, se eu não me engano. Da base. Acho que é melhor que o Karius. E você, Edu, você tem algum palpite? Não, você tem algum desejo específico? Não, o palpite é final inglesa. E se fosse assim para falar, vai, Eduardo, você decide aí, seria Villarreal e Manchester City. Tá bom. Porque eu acho um confronto interessante, como o Enes falou, escolas diferentes. Você vai ter um treinador de uma maneira, o outro. Porque aí é um jogo de ataque contra defesa. Aí vai ser mais torcer pro pequenininho, né, Ernesto? Então, eu acho que o problema, na minha opinião, de uma final City e Villarreal seria o fato de ser um jogo só. O Villarreal não ia jogar. Ele ia encostar os dois ônibus na frente do gol, não é um ônibus só. Os dois gols, e deixa o City ficar com a posse de bola, deixa o City tentar quebrar a janela, e nós vamos ficar aqui. Se nós levar para os pênaltis, já ganhamos uma batendo 53 pênaltis, podemos ganhar outra. Não, e aí o Naemer, se for para a final contra o City, ele vai fazer um intensivão lá com o Simeone, né? De retrancas, né? Vai acontecer um negócio. Esse seria o meu contraponto na questão do Villarreal. Acho que um jogo Liverpool e City sendo um jogo único seria um jogo fantástico. Assim, seria algo para entrar para a história do futebol. Claro que assim, é mais difícil, né? Mas aí você já começa a ver os torcedores falando assim, não, mas é melhor o outro. Porque vai que um time da América do Sul ganha a Libertadores, vai ter que jogar lá. Aí depois, como é que nós vamos torcer contra? Porque aí fica mais difícil. Se for pensar no Mundial, vamos todo mundo torcer para o Villarreal ser campeão da Champions League. Vocês tiraram a palavra da minha boca. Eu ia brincar com os palmeirenses aqui, não sei se tem palmeirense assistindo. Mas parece que o Mundial vai mudar o formato agora. Eu não sei se vai ser o mesmo formato esse ano, né? Eu tô meio parece desatualizado. que tá em briga ainda a UEFA com a FIFA. A UEFA não quer esse tipo de campeonato, porque não tem calendário. Já faz muito Talvez tempo fosse a grande chance do Palmeiras. Né, Ernesto? Parece Talvez que eles vão organizar em 24, André, com 24, mas eu não sei. Em 2024, com 24 clubes, só para organizar. Agora, que seria o sonho do palmeirense. Agora, será que o Palmeiras é capaz de ser tricampeão seguido da Libertadores? Até acho que pode ser. É um time muito bom. Mas seria também algo histórico também ser tricampeão da Libertadores. Eu sempre acho que para o time sul-americano, o importante é ganhar a Libertadores. O Mundial, a gente vai lá fazer a festa
Se ganhar, Um beleza, complemento. a gente comemora. Se não ganhar, também não é nenhuma vergonha. Não, e já pensou se o Palmeiras ganha a Libertadores, vai Só perde o não Mundial pode pro Vídeo tomar Real? balaiada na final, né? Cara, depende. Assim, o time do Santos que tomou aquele sacode do Barcelona era muito pior que o do Barcelona. Faz tempo que eu não vejo uma final de Mundial onde. Agora, não pode ser eliminado pelo Mazembe, com todo respeito. Aí eu confesso que aí é complicado. Mas Nem dos pelo times que Raja, chegaram né, à final, Ernesto? nem pelo Raja, exatamente. Mas os times que chegaram na final, eu acho que fizeram o Palmeiras. O Palmeiras também não foi para a final no primeiro Mundial. Não lembro quem ele foi eliminado. O América. Não, Tigres. Isso, Tigres. isso, Tigres, é. Então, o Palmeiras ainda tudo bem, o time mexicano é mais ou menos do tamanho dos nossos. Mas enfrentar o europeu hoje para um time sul-americano é uma distância muito grande. Não vejo essa pressão que, se não ganhar, o time não é bom. Não tem nada a ver. Eu acho que é um jogo só. Cada um tenta com as armas que tem lá, mas os times europeus são muito melhores. É isso, gente. Estamos caminhando para o fim do programa. O Ernesto vai encerrar para a gente hoje aí com a surpresa que ele tinha para a gente sobre a escalação da seleção brasileira. Ernesto, solta a voz aí. Muito se fala no Brasil que o Brasil não tem mais jogadores importantes no futebol mundial, que o problema da seleção é a qualidade dos seus jogadores. Pois bem, apenas 2 países estão envolvidos na semifinal da Champions League, Espanha e Inglaterra, como a gente falou aqui. Eu consegui montar uma seleção brasileira com um esquema tático, com jogadores que jogaram essas quartas de final. Montei a seleção brasileira e o banco. Aí eu vou passar para vocês aqui rapidinho, e eu queria que vocês me dissessem se essa seleção disputa ou não disputa uma Copa do Mundo. Vamos lá. Goleiro, Alisson do Liverpool. Lateral direito, Gilberto do Benfica. Zaga, Éder Militão do Real Madrid, Thiago Silva do Chelsea. Lateral esquerdo, Renan Lodge do Atlético Mineiro. Meio de campo, Casemiro do Real. Fabinho do Madrid, Liverpool. Né? Então, Casemiro do Real. Não, Real Madrid. é que você falou Renan Lodge do Atlético Mineiro. Da Atlético de Madrid, desculpa. O Casemiro do Real Madrid, o Fabinho do Liverpool, o Fernandinho do City e o ataque com Gabriel Jesus do City, Firmino do Liverpool e Vinícius Júnior do Real Madrid. E no banco ainda vai ter Ederson do Real Madrid, Felipe do Atlético de Madrid, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Marcelo do Real Madrid, Rodrigo do Real Madrid e Everton do Benfica. Dá ou não dá para disputar a Copa do Mundo? Vai, Edu, começa aí. Tá na briga, tá no bolo. Aí agora a pergunta é, vamos lá, gostei da sua seleção. Quem é o treinador? Não pode ser o Tite. Desses 8 aí, quem que você escolhe? Dos 8? Dos 8 que estão? Porque não tem brasileiro. Eu, pessoalmente, escolho o Klopp. Eu acho que dá jogo, André. Eu só faria uma mexida aí, eu acho que tá com muito volante esse time, tá muito a cara do Tite, né? Casemiro, que não Fabinho... Confesso que dos meias brasileiros, nenhum tá nas quartas de final. Não, mas eu tiraria um dos volantes, talvez o Fernandinho, que nem tá jogando muito, inclusive vai voltar pro futebol brasileiro, né? Já anunciou, não se sabe para quem, e colocaria aí, sei lá, o Everton, alguém para não fazer o meia de ligação, porque nenhum deles é, né? Mas para tornar o time um pouquinho mais ofensivo. Mas eu concordo, o Brasil tem muito jogador bom, isso não tenho o que falar. E até o Gilberto acaba sendo uma boa opção na lateral direita, né? Que aqui no Brasil também não era um jogador de grande destaque, no Benfica tá se dando bem, né? E se a gente somar essa lista, jogadores que não, ou que nem disputaram a Champions League ou que não chegaram nessa fase da Champions League, o time fica muito mais forte, né? A gente tem o Neymar, a gente tem o Coutinho, a gente tem o Rafinha do Leeds, que nem disputou a Champions League. Então, esse papo de que a seleção não ganha porque falta jogadores, eu confesso que para mim, cada vez é mais papo furado. Eu concordo. Eu e você, Edu? Sim, concordo. E como diz o Ernesto, a gente tem que ter um padrão de jogo. Aí a gente consegue. Também se você põe os jogadores lá, mas aí você não tem padrão, mas dá time. E ainda mais se pôr jogadores que ainda não estão disputando a competição, no caso, a Liga dos Campeões.
E para 2026 nós temos muito bons jogadores também que ainda vão, acho que, ganhar espaço, né? Que ainda estão no caminho aí, né? Acho que mais até do que forma de jogo, como o Edu falou e tal, é pegar o jogador onde o Vinícius Júnior joga no Real Madrid. Vamos tentar fazer um jeito dele jogar mais ou menos na mesma posição. Onde o fulano joga, o Firmino. O Firmino nunca jogou na seleção como ele joga no Liverpool. E aí no Liverpool ele faz gol, ele é importante, não sei o que, na seleção. O Firmino não joga nada. O Firmino no Liverpool, o lugar onde ele menos jogou foi no centroavante. Ele joga em todas as posições. O povo brasileiro está agora descobrindo que o Hulk é artilheiro. Que o Hulk não é ponta corredor atrás de lateral. Entendeu? Esses os problemas da seleção brasileira. Você falou no Hulk, não tem nada a ver com o programa. Você levaria para a Copa? Não, acho que talvez. Grupo de 26? Sim. Talvez. Teria que parar e pensar quem eu ia tirar do grupo, mas talvez. Acho que tá fazendo um bom trabalho. A seleção não tem centroavante. Seja qual o esquema for, a seleção não tem centroavante. Acho que ele não poderia lá jogar? Não de titular. Poderia. Tá lá no jogo, o jogo tá difícil. Teria que ver. Eu acho que se ele tiver no ritmo que ele tá, ele tem espaço. Agora, se em algum momento ele parar, ele já é um jogador mais veterano, talvez já não. Mas é dispensar. Eu acho que poderia estar no tal do radar do Tite. A coisa muda muito, né? Eu sei que a gente já estourou aqui, mas, por exemplo, há 4, 5 meses atrás, o nome da vez era o Gabigol, um pouco antes era o Pedro. Então, é o que o Ernesto falou. Depois da Copa de 2014, ninguém lembrava mais do Hulk. Aí o cara volta para o futebol brasileiro, está indo muito bem, não estou questionando isso, e já vira a solução para a seleção. O ano passado queria o Renato Augusto. Mas de novo aquilo, né? O Gabigol no Flamengo era centroavante, foi para a seleção, foi para a ponta. Aí, de novo, a gente entra de novo no mesmo problema. Renato Augusto, até concordo, pelo amor de Deus. Defendendo o Tite, assim, não é isso. Às vezes é difícil também você encaixar todo mundo do jeito que eles jogam nos clubes. São muitos jogadores, mas em alguns casos, quando a gente está falando de um talento como o Vinícius Júnior, por exemplo, você tem que tentar fazer o máximo para encaixar o mesmo estilo de jogo, né? Não, e tem jogadores que são mais polivalentes, né? Que tu pode fazer ele jogar de forma diferente. Agora tem outros jogadores que são mais especialistas. Então é tudo uma questão de trabalhar o grupo. Mas é o que a gente falou do Vinícius. O Zidane também tentou botar ele de lateral e deu, né? Não vou entrar no detalhe do que deu. Mas então é isso que eu falo muito da seleção. Eu acho que falta e me surpreende porque o Tite, para mim, era o treinador mais criativo do Brasil. Se a gente olhar, o Tite foi campeão no Grêmio jogando 3-5-2, foi campeão no Inter jogando no 4-4-2 com 2 linhas de 4, foi campeão no Corinthians jogando no 4-1-4-1, e só que ele encasquetou nesse 4-1-4-1 e enterrou ali e parece que não sai dali, né? Muita gente tem a imagem do Tite retranqueiro, mas se a gente pega, por exemplo, o Corinthians de 2015, campeão brasileiro, era um time que fazia muitos gols, jogava para frente, tinha o Renato Augusto e o Jadson, você tinha o Malcom, o Wagner Love, não era um time, aquele Alatite, né, que ganhou a Libertadores de 2012, ou o Grêmio, como o Ernesto lembrou, né? Então, a gente sabe que o Tite tem condições de fazer, às vezes, mais do que ele faz, né, dele sair um pouco da caixinha. Senhores, falamos bastante, creio que fomos bem amplos aqui, falamos desde Champions League, futebol brasileiro, seleção brasileira, fizemos uma mistura aqui, mas creio que o programa foi entregue aqui, o conteúdo está bastante extenso, mas creio que vocês devem ter gostado e vão gostar, aqueles que ainda vão assistir inteiro. Eduardo, Ernesto, despedida de vocês aí, obrigado pelo programa e estaremos aqui para falar depois, né, dos finalistas e tudo mais. Só agradecer aqui o convite para participar do esquema de jogo. Sempre que precisar aí falar, sei lá, qualquer assunto a gente inventa aqui na hora. A escola Peninha, o historiador Peninha, né? Se a gente não sabe, a gente inventa, até alguém questionar o que a gente inventou já passou, então. Mas é um prazer. É um prazer participar. Eu comentei no início do programa, acho que essa união das equipes do esquema de jogo,
com acréscimos da WebZone, isso aí só tem a crescer além da nossa amizade, crescer o nosso conteúdo, a gente alcançar mais pessoas, as pessoas começarem a entender os nossos pensamentos de futebol. Eu acho que isso é muito legal. E estamos aí para falar de qualquer coisa, futebol, Fórmula 1. Daqui a pouco tem futebol americano, se quiser me chamar aí também, invento umas mentiras aqui. E é isso aí. NBA. Valeu. NBA mal menos, não sou muito da bola laranja, mas mais ou menos a gente inventa. Mas valeu. Valeu. E espero ser convidado outras vezes. Valeu. Com certeza. Edu, obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço, Ernesto, André. Eu vou deixar aqui, vocês dão 30 segundos, eu vou parafrasear Chico Pinheiro, que o programa foi gravado, mas é nessa sexta-feira santa, independente da sua crença, Ernesto, André, se me permite, a gente nunca tem que levar a morte como a última palavra. A vida sempre tem que vencer. Então, eu vou parafrasear Chico Pinheiro, que tenham todos uma excelente Páscoa, independente do que a gente está passando, mas que a gente possa ter isso na mente e no coração. A morte não pode vencer. A vida tem que ser o principal objetivo, seja na sua vida pessoal, matrimonial, na sua vida do dia a dia de comunidade, no seu trabalho aqui com a gente. Sempre tem essa frase. A morte não tem a última palavra. A vida tem que vencer. Uma excelente Páscoa a todos. Sou Edu, André, muito obrigado. André, o sonho da minha mãe é que eu fosse como o Edu, cara. Pô, cara. Então deseja para sua... Qual que é o nome da sua mãe, Ernesto? Eliane, uma boa Páscoa para a senhora aí. A vida tem que vencer. Só para tirar um pouquinho, né? O Edu é nosso guru. Os caras querem derrubar o apresentador bem no fim do programa. Não, mas também, então, qual que é o nome da sua mãe, André? A minha? Eu não lembro, mas tô brincando. Denise. Mas nem precisa saber o nome da sua mãe, cara. É Denise. Então, Denise, a vida tem que vencer. Uma boa Páscoa para a senhora e uma boa Páscoa para todo mundo que está acompanhando. A minha mãe, Jaqueline, lá em Pouso Alegre, sul de Minas. Sempre lembre, mãe, a vida tem que vencer. Tchau para vocês. Obrigado, gente. Um abraço aí, uma boa Páscoa para todas as mães, né, de todos que estão nos assistindo aí. Obrigado, até semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau. E os pais também, viu? Você falou das mães só. Valeu, gente.